tem gente que gosta de pegar depois, né? O detalhamento, gente, ele é mais chatinho porque, nossa, melhorou bastante. Antigamente, eu entrei no Enem, gente, em 2009. Antigamente, não podia colocar detalhamento, sabe? E aí tinha que trazer uma proposta inovadora. Era uma loucura corrigir, porque o pessoal ficava assim, mas a proposta dele não é inovadora. Hoje em dia, graças a Deus, o Enem só acha assim, tem 5 elementos? Tá bom. Então, amenizou bastante. Porque antigamente não era assim, não. O candidato tinha que colocar uma proposta inovadora, e aí tinha que analisar se a proposta dele já existia no mercado, se ela existisse, não era inovadora, a nota dele caía. Era meio bagunçado, sabe? Aí depois, graças a Deus, nós não, né, gente? Quem sou eu para mexer depois do Enem? O Enem foi mandando regras novas para a gente aí. O nós é ótimo. Bom, então vamos lá então, pessoal, continuando então, deixa eu compartilhar a tela aqui. E vamos para o último, que é o detalhamento. Aí daí, vocês podem fazer a proposta de vocês, e eu vou mostrar a proposta que tirou 200, tá? Se vocês quiserem até tirar uma fotinha para ter como modelo, não tem importância não. Esse material é disponível lá no site do INEP. Ele é do corretor, mas ele é disponível também. Bom, então, deixa eu ver se tem todo mundo aqui. Cadê o povo? O povo tem que entrar, gente, porque senão eu fico repetindo toda hora a mesma coisa. Aí eu vou mandar vir, respeito a vocês que estão aqui, tá? Pessoal, o seguinte, detalhamento tem que responder a seguinte pergunta: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Cruzes, Nilvana, acrescentada em quê? Gente, lembra que vocês têm 5 elementos? Vocês têm ação, agente, modo meio e efeito e detalhamento. Eita, e detalhamento entre os 5. É 5, tá, gente? Eu exagerei aqui. Pessoal, preste atenção. O detalhamento é que vai diferenciar dos 160 para 200 pontos na competência 5. Como assim, professora? Para você tirar 200, tem que ter os 5 elementos. Os meninos garram detalhamento. Detalhamento é a coisa mais boba que tem. Que outra informação sobre o agente você colocou? Você colocou que o agente é a OMS, a Organização Mundial de Saúde, suponhamos. Você não explicou. Para que serve esse órgão? Uma vez que você coloca assim, que é necessário que a OMS estabeleça as regras para... É necessário que a OMS, entre vírgula, órgão responsável pela saúde mundial, vírgula. Então, toda informação que você colocar a mais sobre qualquer elemento, você vai colocar entre vírgulas, que ela vai funcionar como detalhamento. Seja, não, Nilvana, eu quero detalhar a minha ação. Os alunos do terceiro ano do ensino médio irão limpar a sala, após uma festa, eles irão limpar a sala. Beleza. Qual outra informação você quer colocar sobre a sua ação? Assim como acontece nas escolas no Japão. Assim como acontece nas escolas no Japão, você está dando um exemplo. Então, detalhamento pode ser também em relação a essa ação? Com toda certeza. Tá bom? Então, olha só. O detalhamento pode estar relacionado a uma ação ou um agente, considerado elemento nulo, e mesmo assim ser contabilizado. Porque eu não posso ter nulidade no detalhamento, lembra disso? E nem no modo meio, e nem no efeito. Então, olha só, embora não seja contabilizado, embora não seja contabilizados, como elementos válidos, tais ações, isso aqui não precisa, gente. O detalhamento da ação, você pode detalhar a ação, o agente, o modo meio, é variado, podendo ser apresentado na forma de, anotem aí, como que você pode detalhar? Anotem, por exemplificação, você pode trazer um exemplo como detalhamento, você pode detalhar por explicação. Gente, eu descobri uma coisa aqui, ó. Você pode exemplificar, você pode... meu Deus, o povo está querendo entrar. Você pode justificar, isso tudo é detalhamento. E como que eu posso fazer isso, professora? Pelo amor de Deus, entre vírgulas. Ou você pode contextualizar. Então, isso aqui é uma das maneiras que você pode usar o detalhamento. Dúvidas? O que você pode fazer? Ação, agente, modo meio. São exemplos de detalhamento da ação. Olha só, olha que legal. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc. Aqui, eu detalhei a ação.
e usei uma exemplificação para mostrar o detalhamento. Cuidado! Detalhamento não é modo meio. É essa confusão que vocês fazem no dia a dia, vocês candidatos, tá? No modo geral. Então, muito cuidado. Aqui, eu classifiquei, eu detalhei a minha ação. Essa minha ação, eu detalhei através de uma exemplificação. Vejam que, logo após a ação, eu coloquei uma vírgula para detalhar e continuei minha proposta na frente. Então, uma estratégia boa que vocês podem usar lá no dia do Enem é colocar o detalhamento entre vírgulas. E o que eu faço depois, professora? Amigo, continua a sua proposta. A vida segue, ok? Então, coloca esse detalhamento. Ah, mas o que eu vou falar? Escolhe, o que você quer? Detalhar por exemplificação? Você quer detalhar por explicação? Você quer detalhar por justificativa? Por contextualização? E assim vai. Me dá um exemplo de cada um, vocês adoram modelos, né? Olha o exemplo aqui, ó, de como detalhar a ação por exemplificação. Como, por exemplo, vários sites de livros, jornais, etc. Me dá um exemplo de detalhamento por justificativa, lembrando que eu escolhi o elemento ação. Olha só, por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não influenciar. Aqui ele justificou. Tá? Se ele justificou aqui, lembrando que sempre o detalhamento é interessante que você coloque entre vírgulas. Aqui é um exemplo de detalhar ação. Aqui vai ser um exemplo de como detalhar um agente. Porque você pode detalhar a ação, você pode detalhar o agente, ou você pode detalhar o modo meio, certo? Então, vamos lá, que eu já mostrei como detalhar uma ação. E como que eu posso, professora, detalhar um agente? Eu acho o agente o mais fácil para detalhar, o mais fácil. Os meninos falam, Nilvânia, e você? Eu detalharia o agente. Olha só. Assim é necessário que o Estado, olha que legal, meu agente aqui é o Estado, vírgula, na condição de garantidor dos direitos individuais, olha eu especificando qual que é o dever do Estado. Tome providências para mitigar esse problema. Por isso que eu acho que detalhar o agente é mais fácil, porque não confunde com os outros elementos. Entendeu agora? Porque quando você detalha a ação, fica parecendo que você está fazendo o modo meio, não é um detalhamento. Olha outro exemplo de detalhamento do agente. Dessa maneira, urge que os grandes mídias sociais, a exemplo de TV e jornais, quais são as mídias? Ele colocou 2 exemplos de mídias, TV e jornais. Aqui ele usou a exemplificação para detalhar o agente. Quem que é meu agente, Nilvânia? Mídias sociais. Só que mídias sociais é muito amplo. Ele quis colocar uma informação a mais para as mídias sociais. A informação a mais que ele colocou exemplificação, que é TV e jornais. E, por último, o detalhamento do modo meio. Eu não colocaria. Eu acho mais fácil, detalhar o agente e, em segundo lugar, a ação. Eu ainda estou com a gente. Nilvânia, você está sendo influenciadora. Não, gente, estou falando que no dia do Enem vocês têm 90 questões objetivas e 1h30 para fazer esse texto. Não vai ficar arrumando complicação para a vida, não. Vamos com essa receita mesmo na cabeça pronta. Ai, que isso, professora? Terceira média eu posso falar que é receita. Se fosse no 7º ano, eu ia falar que você tinha que construir sua aprendizagem. Mas vocês estão aqui hoje comigo para tirar mil no Enem. Ninguém está aqui brincando, esperou 200 dias letivos para, né, aula online, que não é nada, a gente sabe que não é fácil, disposição, para chegar lá e brincar na redação. Como diz a moça do vídeo, correr para o abraço. Bom, bora lá. Pessoal, o que é detalhar o modo meio? Eu tenho lá, o governo central deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas. O governo central, eu tenho o meu agente, deve impor sanções à empresa, eu tenho a minha ação. Por via de instauração de secretarias planejadas, olha o modo meio, para atuação no ambiente digital. Uma vez que tais plataformas, quais plataformas que está falando anteriormente, padecem de fiscalizações efetivas. Coloquei entre vírgulas, depois do modo meio, e continuei. Com o fito de minorar, gente, o povo é metido demais, com o fito de minorar o controle de comportamentos por particulares. Então, aqui, eu detalhei o modo meio. Eu acho complicado, eu acho arriscado, que eu tenho medo de vocês errarem e colocar mais modo meio do que detalhamento. Ele justificou, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalização, por via de instauração de
instauração de secretarias planejadas para a atuação no meio ambiente digital. Eu tenho o meu modo meio. De que maneira vai acontecer isso lá, a criação de perfis de usuários, tá bom? Então, aqui tem um modo meio detalhado por uma justificativa. Aqui eu tenho outro modo meio detalhado, porém para uma exemplificação. Olha só. Portanto, medidas devem ser tomadas, certo? Aí ele vem, o governo tem meu agente, deve promover mediante mídias influenciadoras, é o meu modo meio, né? De que maneira que ele vai promover, como que ele vai executar isso. Mídias influenciadoras, quem são? Ele vai mostrar, ele exemplifica. Como a Rede Globo, SBT e Record. Campanhas a fim de conscientizar a população. Olha o conscientizar aqui, que eu odeio. Não gosto de se conscientizar, não coloca isso aí não, pelo amor de Deus. Enfim, pessoal, aqui eu tenho um modo meio, certo? Mediante mídias influenciadoras, e eu vim exemplificar quais são essas mídias. Eu acrescentei uma informação a mais para o meu modo meio. Fechou? Então, eu sei o que eu posso detalhar a ação, o agente, o modo meio. De que maneira eu vou detalhar? Ou por exemplificação, ou por explicação, justificativa ou contextualização. Como que eu posso colocar isso, Nilvânia? Usa uma oração intercalada. O que é a função da oração intercalada? Dá-lhe aula do Raimundo, viu? Assistam bastante. Oração intercalada é quando você coloca uma informação a mais sobre o elemento que estava falando anteriormente. E, geralmente, as orações intercaladas vêm entre vírgulas, né? Nós sabemos disso na gramática. Ui, falei demais. Alguma dúvida? Aqui tem um detalhamento também do efeito. Eu não gosto. Eu não gosto porque o Enem está um tal de desdobramento do efeito, mas eu posso, né? Eu, como professor, tenho o dever de mostrar para vocês que vocês podem detalhar o efeito. No entanto, é importante também uma conscientização nas escolas. Você falou que conscientização não pode. Depende qual contexto já está inserido, que o Enem vai avaliar se pode ou não. Nas escolas, e uma intervenção do Estado através da criação de instituições, olha o meu modo meio, criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. Dessa forma, espera-se, é o quê? O meu efeito. Quando ele fala diminuindo assim as influências de manipulações pelo controle de dados, é como se o efeito partisse ao meio, ele desdobrasse, criando um outro efeito do efeito. Doido, né, gente? Bem malucão isso aqui, viu? Quem conseguir fazer isso, tirou palminhas. E muito arriscado, por sinal. Olha só, dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. Já é um efeito. O caboclo não satisfeito, ele desdobra o efeito, diminuindo, assim, as influências e manipulações pelo controle de dados. Então, aqui eu tenho um desdobramento explícito de um efeito dentro de uma mesma proposta. E aí, meu povo, o que vocês acham desse desdobramento do efeito? Bora arriscar? O que vocês acharam do desdobramento do efeito? Diz que quem não arrisca não petisca, né? Será que eu posso empregar esse velho deitado aí? O que vocês acharam? Entenderam o que é um desdobramento do efeito? Oi, teclado. Oi, computador. Professora, repete de novo, o que é? O desdobramento de um efeito é quando você já tem um efeito na própria proposta. Eita, peraí, só um pouquinho, Gabriel, deixa eu baixar aqui. Você já tem um efeito na própria proposta e você desdobra, você cria um outro efeito do efeito. Olha só. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, né? Já é o que você espera disso, né? O efeito da sua proposta. Diminuindo, assim, as influências e manipulações pelo controle de dados. É como se fosse um segundo efeito. Só que o Enem não fala segundo efeito, ele fala desdobramento explícito de um efeito dentro de uma proposta. Então, isso é considerado um detalhamento do efeito. Outro exemplo, deu para entender, Gabriel? Outro exemplo. Entendi, eu vou querer fazer esse trem aí. Eu sabia, Gabriel, que você queria desafiar. Seja feliz, meu filho, vai com Deus. Mas eu vou ficar bem de olho aqui. Se você falar, professor, esse é o desdobramento do efeito. Você acha que é mais fácil? Tem gente que acha, viu? Até que eu achei, porque, tipo, é uma consequência da consequência. Você pode pôr duas consequências. Tipo assim, uma consequência do efeito, né? É a consequência do efeito, né? Isso. Tipo isso, né? Como fosse continuidade. Não é difícil, não, mas cuidado lá, viu? Bora lá, então. Continuando. Aí, gente, vem outro desdobramento do efeito.
Assim, a sociedade seria capaz de libertar os canários para que possam ver a realidade de maneira clara e verdadeira. Qual que é o efeito? Visando a mitigar a influência dos meios de comunicação na criticidade do usuário. O efeito, na verdade, ele está aqui de maneira anterior. Olha, vou ler a proposta toda, né, para vocês terem noção. Ainda é imperioso que o Estado, por intermédio da implantação... Imperioso, gente, o povo adora gastar vocabulário. Ainda é imperioso que o Estado, por intermédio da implantação de leis que proíbam os servidores de rede de usar artifícios para priorizar informações selecionadas, em detrimento das relevantes para usuários, diminui o poder de manipulação da internet sobre o indivíduo. Tá. Visando mitigar a influência dos meios de comunicação na criticidade do usuário. É o efeito. Aí ele vai desdobrar esse efeito. Assim, a sociedade seria capaz de libertar os canários para que possam ver a realidade de maneira clara e verdadeira. Certo? Aqui o desdobramento do efeito é de propósito diferente, como uma consequência maior do que resulta dos efeitos. Entendeu agora, Gabriel? É como se fosse uma consequência da outra consequência. Entendi, mas eu tenho uma dúvida, professora. Bora lá, pode falar. Ele usou aquele negócio ali, ó. O trem de canários. Aí, tipo, é sentido, como é que chama? Sentido Conotativo. conotado. Com Pode certeza ele usar? foi... não, pelo amor de Deus, ele foi, com certeza, ele foi, como é que fala? Punido da competência 2. A estrutura dissertativa argumentativa, ela não permite o uso de linguagem conotativa, tá? Isso aí nós estamos falando aqui só da competência 5. O Enem, ele não pune Entendi. 2 vezes. Se ele já foi penalizado na competência 2, não tem por que punir ele de novo na competência 5. Graças a Deus, né? Essa é a ideia, né? Bom, mas para ficar mais clara a distinção entre o efeito e o detalhamento do efeito, comparamos exemplos que trazem esse tipo de efeito. Eu não vou demonstrar isso aqui, vocês não vão mudar a cabeça de vocês. Enfim, vou direto agora para quem tirou 200, tá bom? Importante. Professora. Gerúndio, normalmente... Não precisa disso aqui, isso aqui é para o corretor. Resumindo, pessoal, vamos analisar? A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. O que deve ser feito? Fiscalizar o que os filhos fazem na internet. Ação. Quem executa? A família. Como se executa isso? Por meio do quê? Aqui não tem o por meio. Então, essa proposta está incompleta. Como que vai executar essa fiscalização? Monitorando o computador dos filhos? Estabelecendo um horário para que os filhos podem consultar o computador, a internet só perto dos pais? Automaticamente, quando eu falo como que isso vai acontecer, eu já estou falando do modo e meio. Para quê? Evitando possíveis problemas. Que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Nenhuma. Então, aqui ele falta o detalhamento e ele ainda falta aqui, sabe o quê? O modo meio. Então, aqui, esse candidato tirou 120, que ele só tem 3 elementos, tá bom? Então, muito cuidado para vocês não caírem nisso. Bom, vou mostrar para vocês uma que tirou 200, e daí nós vamos correr para o abraço para a nossa, tá bom? Vocês querem modelinho, né? Vocês gostam de modelos, então vamos lá direto no 200. Agora, para o que estão fazendo aí, foca aqui. É uma proposta que tirou 200 da competência 5, tá bom? Trouxe um exemplo aqui para vocês. Competência 5. Deixa eu ver se é esse aqui. Tem, essa aqui é certinha, pessoal. Olha o tamanho da letra, gente. Nós sofremos. É assim que chega a produção de vocês para nós, tá? Onde que eu aumento isso aqui? Pelo amor de Dadá, quem pode me ajudar? Gente, você seja mais solidário com a professora. O povo me ajudava até. A professora vai nisso, faz aqueles amados. Pessoal, aqui tem uma proposta que tirou 200, tá? Aí não vou, ele tem a palavra conscientização. Ele usou de forma correta, porque ele vai colocar todos os elementos, tá bom? Deixa eu ver se é isso mesmo, eu estou falando bobagem para vocês. É isso mesmo. Nível 5, aqui, ó. Nível 5, nota 200. 5 elementos válidos. Tem que ter todos os 5 aí. Eu não queria mostrar vocês com conscientização, porque eu fico com medo desses caras apegados essa palavra conscientização, sabe? Só um minutinho. Não, aqui não tá legal. Professora, Oh. aqui, a Gabi pediu para te avisar que ela saiu da sala aí por causa que a internet dela caiu lá. Tá, obrigada. Bom, pessoal, então, olha só. Então, essa proposta aqui, ela tirou 200 da competência 5. Ela é uma proposta bacana, está completinha. Então, cabe ao Estado o papel de promover campanhas publicitárias que vai tentando achar os elementos, tá?
Então, cabe ao Estado o papel de promover campanhas publicitárias que alertem e conscientizem a população sobre a importância e sobre a informação dos produtos e serviços contratados virtualmente, além de garantir a segurança dos dados bancários e pessoas dos usuários através de políticas que exijam dos sites informações claras sobre o sigilo dos seus dados. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população será combatida, o que é, gente? Salvaguardando ao direito ao lazer e entretenimento, seguro garantido pela Constituição Brasileira em 1988. Vamos localizar os elementos? Olha só. Agente, o Estado. Ação, garantir a segurança dos dados bancários pessoais dos usuários. O modo meio, Gabriel, através de políticas que exigem dos sites informações claras sobre o sigilo de seus dados. Efeito, dessa forma, é inegável que a manipulação de comportamento virtual da população será combatida. Aqui ele foi ousado, aqui eu tenho um detalhamento do efeito, salvaguardando o direito ao lazer e entretenimento seguro garantido pela Constituição Brasileira de 1988. Aqui eu tenho uma proposta completa com 5 elementos que tirou 200 da competência 5. Há alguma dúvida sobre a proposta de intervenção? Coloque um joinha se todos entenderam, se tem alguma dúvida pode falar. Tem dúvida não? Tem certeza? Então, vamos lá. Agora, vocês irão abrir a correção que eu mandei, vai fazer uma proposta de intervenção para o parágrafo sobre aquele enfermeiro o enfermeiro que sofreu racismo, e vai abrir uma proposta de intervenção sobre o jogador nas redes sociais que foi lá vítima de racismo também, tá? Podem abrir o parágrafo, construir a proposta e me mandar aqui para ver se está certinho. Mãos à obra, meu povo. Nós vamos construir Professora, 2 propostas de intervenção. Sim? aqui é porque tem o que você corrigiu e tem o que a gente fez, né? É para fazer no que você corrigiu? Que eu corrigi. Boa observação. Viu, gente? Usa o parágrafo que eu corrigi. Não vai fazer parágrafo que está faltando informações, não. Apesar que o seu ficou ótimo, viu? Bom, então vamos lá. Pode mandar a proposta aqui para mim. Lembra, tem que ter 5 elementos: ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Precisa ser nessa ordem, Nilvânia? Não, precisa ter os 5 elementos. Vocês vão fazer do primeiro parágrafo que eu mandei na aula passada e depois façam do segundo. Combinado? Todos entenderam que é para ser feito agora, que são 2 propostas de intervenção? Coloca o joinha para mim, por gentileza. Pode mandar no chat que eu vou ajudando, tá bom? Mariana, estou apaixonado com seus parágrafos. Está me ouvindo, Mariana? Oi, tô sim. Porém, vem uma conjunção de oposição. Estão enormes. Sim, Vamos diminuir, tá bom, Mari? Por isso que eu preciso tá da bom. semana que vem que vocês passam para a folha do bloco, para eu ver se está tudo certinho. Ok. Então, tenta sintetizar, que não faça perder a qualidade, que está muito bem argumentado. Tem muita gente boa, Gabriel Amaral, um deles, tem um dos meninos aí, Vitor, não lembro de cabeça, que eu escrevi excelente. Tem muita gente boa escrevendo maravilhosamente, mas eu preciso que não exceda o número de linhas. Clarice, também, viu, Clarice? Obrigada. Apaixonada pelos seus parágrafos, porém, a conjunção diminui lá. Não sei se é o seu caso que está diminuindo, que eu pedi para diminuir também. Vamos à obra, meu povo. 2 propostas de intervenção, uma para cada parágrafo. Só um minutinho que eu vou só responder um
Professora, você está mutada, não está escutando nada do que você está falando. Mas eu falei, Israel, que eu respondi o pessoal que está com dúvida na produção para entregar avaliada amanhã, enquanto vocês faziam a proposta de intervenção. Eu estou aguardando chegar aqui pelo chat a proposta. Vocês conseguiram fazer alguma coisa? Escreveram, gente? Eu tô Matei, fazendo a minha. tá. E outra coisa, tem gente que não tem o parágrafo que mandou lá, aquelas pessoas que eu falei. A proposta de intervenção é sobre os parágrafos de racismo, tá bom? Quem não conseguiu, faça aí. Quiser que eu corrija agora rapidinho, quem não fez, eu corrijo. Porque não pode ser qualquer proposta de qualquer assunto, é sobre o racismo que vocês escreveram. Larissa, Elisa. Elisa, está por aí? Eu não recebi seus textos, Elisa. Vou aproveitar e fazer uma chamada, viu, pessoal? Minha chamada é nominal. Quem não responder presença ou pelo chat, infelizmente, não tem como ganhar presença, não, tá? Ah, entendi. E eu preciso da produção, viu, Elisa? Você está me devendo 2 textos. E todos esses textos são avaliados. O caderno Latas vale 6 pontos, que é ponto do Se Liga e é pontos de final de etapa, viu? Que eu vou recolher. Depois, e tem muita gente que foi mal na VG1, tá precisando desses pontos caderno Latas, tá, gente? Terceiro médio. Atenção para a chamada, terceiro médio. Peraí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Elisa. Você está me devendo 3 textos até agora. Texto do dia 10/2, do 24/2. Semana passada foi que dia, gente? Dia 3/3. E agora os textos de hoje, que é a proposta de intervenção, que é dia 10/3. Já estamos indo para o 4º texto já. Eu preciso que vocês coloquem a vida de vocês em dia, quem está me devendo coisas ainda. Porque tem gente que afundou na VG1 e vai precisar desse caderno Atas de pontuação. Bom, hoje é dia 10/3, vamos à chamada. Amanda Duarte, Arthur de Paula, Arthur de Vinícius e Bruna. Presente. Os 2 Arthurs não estão aí, não? Acho que não. Obrigada, gente. Arthur de Paula não está e Arthur Leles também não está. Ok. Bruna já falou. Camila, Clara Ferreira, Clarice e Eduarda. Presente. Eduarda levantou a mão. Presente. Edviges, Elisa, Gabriel Felipe, Gabriele e Gledson. Presente. Presente. Cadê o Gledson? Tá aí não, Gledson? Ah, não. Cauã não. Tá, não. Vou ter que pedir Tereza para ligar para a mãe dele de novo, Cauã. Bom, Ismael, Jennifer, João Pedro e Larissa. Presente. João Pedro, tá tranquilo aí? Tá dando para fazer? Eu tô passando por Word, já acabei já. Os 2. Os parágrafos que estavam me devendo, né? Me manda lá para eu corrigir, que você precisa fazer a proposta de intervenção, tá, João? Larissa, Lívia, Tá. Maria, Matheus Augusto. Presente. Presente. Ô, Matheus, você me deve a atividade 10/2, 24/2, Matheus. Você me entregou só do 3/3, viu, Matheus? Você fala do racismo agora? Não, do racismo você me entregou, e são 2 parágrafos, você me mandou só um só, são 2. Eu estou falando sobre eleições e sobre... eu tenho que saber qual que é o outro lado, na primeira aula que eu dei. Um é sobre eleições, o outro não lembro de cabeça assim, não. Educação. Educação, defasagem de educação. Valeu, João. O de educação eu não te mandei. Ah, de eleição do meio. Tá? Dá uma olhada lá, Matheus. Ok. Rian, Rômulo, Samuel, Tawane e Victor. Rian tá aí. Ô, Rian, você me deve muita atividade, querido. Como você vai fazer para passar de ano? Eu preciso de sua pontuação. E essas aulas, gente, não vai ficar online, não. Essas aulas vão voltar presencial. E depois ficar pegando recuperação em produção, último ano, não é legal, não, tá? Rômulo, Samuel tá aí nesta aula? Samuel faltou na segunda aula? Deixa eu colocar aqui, ó. Samuel, segundo horário, ausente. Samuel, Tawane falou que não estava conseguindo, está ausente também, né? Tawane ausente. Victor Ângelo, Vitor Gabriel, Van Bebe
E Van Bebe, cadê Van Bebe? Presente. Presente. Van Bebe. Van Bebe também está ausente na segunda aula, né? Van Bebe. Então tá, pessoal. Alguma dúvida? Então, vocês deverão mandar para mim, no máximo até segunda-feira, essas 2 propostas de intervenção. Lá no e-mail da sala, gente. Vou repetir, estava tendo dúvidas. Vocês vão mandar sempre no e-mail da sala, combinado? Quarta-feira que vem, eu já devolvo já para vocês a correção do que vocês fizerem e vejo como que está o nível de conhecimento de vocês em relação à proposta de intervenção. Se eu ver que está tudo legal, eu vou pedir para produzir um texto na íntegra. Se eu ver que eu preciso dar mais uma aula de proposta de intervenção, eu torno a repetir a proposta quarta-feira. Tá bom? Tudo depende do resultado que eu vou receber no meu e-mail. Quem ficou com dúvida, reveja a aula, que a aula está bem passo a passo, a aula até demorou muito, porque eu falei demais. Reveja os elementos que devem conter uma proposta de intervenção. Se tem 5 elementos, você conseguiu atender o que o Enem pede. Se você faltou algum elemento, dá uma revisão nas aulas, tá bom? Há alguma dúvida? Posso encerrar a aula? Põe joinha para mim, por favor. Professora, será que tem como você enviar esse PDF no grupo? Eu acho que eu tenho ele separado em Word, pode ser, Vitor? Eu vou mandar no Word mesmo, lá eu tenho esse, porque esse é enorme, ele tem 50 páginas. Eu mando lá, ele tem resumido no Word, que eu dei uma aula do ano passado, eu salvei, tá bom? Eu mando lá com os elementos da proposta. Todos entenderam que o texto tem que chegar o quanto antes, e o prazo máximo é segunda, porque quando é segunda à noite, terça, eu corrijo para dar aula na quarta, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Tenham todos uma boa semana. Qualquer coisa, é só perguntar no grupo. Não deixe de mandar os exercícios. Tchau, gente. Até a próxima semana. Deixa eu ver. Camila, eu te mandei. Depois você disse que não tinha recebido. Tá, Camila, eu vou corrigir. Pode deixar que eu corrijo, tá bom? Eu te dou resposta lá. Beijo, meu povo. Fiquem com Deus. Até mais.